esta live está um bocado mais difícil. Já fiz aqui o convite para a Sheila. Ver se ela aceita desta. Fiz aqui o convite, nem sei se vou aceitar o teu pedido, oh Sheila. Se calhar vou esperar que tu recebas aí o convite, que eu fiz já o convite. Vê lá se recebes aí o convite, Sheila. Sheila, se não receberes o convite, diz-me que é para eu aceitar aqui o teu pedido. Está aqui recapitulando. Hoje eu tinha dito que íamos falar sobre o porquê deste título, mas falámos na semana passada e vamos falar sobre como estes pensamentos nos chegam e sobre o exercício que eu tenho aqui o livro, que é o exercício do jornal, um exercício muito simples, mas que é preciso ser praticado para chegar. Muitas vezes a verdadeira sabedoria está nas coisas mais simples, se nós praticarmos, né? Se nós dizemos, isso é básico. Okay, nunca experimentei, nunca experienciei isso. Eu vou aceitar aqui o teu pedido, deixa eu ver se está. Então, às vezes, aquilo que é mais básico é tão básico que nós não vemos. Muitas vezes nós andamos a sério, não me ouves. Não me estou a ouvir. Não me estás a ouvir. A Susana diz que ouve-me. A Susana diz que está-me a ouvir, Sheila. Se calhar é qualquer coisa aí no teu Insta, assim, na tua aplicação. Se calhar fechares a aplicação e voltares a abrir, uma coisa assim. Talvez funcione. Agora ouves. Ok. Então, bom, eu já aceitei o teu pedido, já te fiz o pedido, agora é. Olá, Ana, bem-vinda. Já fiz o pedido, já aceitei o teu pedido. Não tenho o que é de fazer mais. Por isso, agora aguardemos. Hoje, esta live vai ser sobre paciência. Então, hoje estava lá ali no restaurante do amigo meu e estava a rapariga a dizer: saber esperar é uma virtude para ele. Vamos mudar para o YouTube? É pá, assim de repente não, as pessoas estão à espera da live aqui, a gente vai para o YouTube. Paciência é muito importante. Diretamente para a concorrência. Estás a querer ofender o Instagram para ele trabalhar bem? Na outra semana, ok. Pois, calhar, se calhar pode ter que ser, sim. Porque isto realmente
pá, pronto, às vezes dá, às vezes não dá, às vezes tu vês, às vezes não vês. Não corrijo o erro. Pá, não sei, vou aceitar aqui o teu pedido outra vez, mais uma vez. Estás com a voz alterada. Isso é normal, foi do bagaço. O bagaço faz esses efeitos. E com a voz assim, para isso o Darth Vader. Eu achei. Epá, está mesmo difícil. Em último caso, vamos ter que fazer se calhar ao contrário. Se calhar vais ter é que entrar tu e convidar-me a mim. Não estou a ver outra hipótese. Isto se manter nestas condições inaceitáveis. Quer dizer, a gente tem que aceitar, fomos nós que as criámos mesmo. Ora, se eu for aqui aos convites, diz convidado. Se eu cancelar o convite, depois aceitar o teu. Vou experimentar. Cancelar o teu convite. Sheila não pode aderir. Ok. Agora vou aceitar. Mas a gente experimenta de uma forma e de outra. É, vês? É preciso é saber mexer nestas coisas. O que é que aconteceu desta vez? Podes-me explicar? O E que é que magia. fizeste de diferente que eu não entendi? De Não. facto, não Acho que é que entendi. foi eu quando entrei, convidei-te e depois, depois aceitei a seguir o teu convite e aquilo deve ter feito confusão. Agora, cancelei o teu, o convite que eu fiz, cancelei-o e aceitei o teu. Não entendo. Não sei, Não, não sei. eu entrei, fiz-te o convite a ti. Uhum, E depois, entretanto, tu nunca mais entravas e eu aceitei o teu pedido. Né? E uhum. depois cancelei o outro convite que eu te fiz a ti e aceitei o teu. E já deu. Então o quê? Tem que ser eu a pedir para tu me convidares, é isso? Sim, quando tu pediste, eu tinha feito o convite a ti e não estava a dar. Então, Depois eu olha, cancelei esse convite e aceitei o teu. olha, vamos tentar assim da próxima vez. Pode ser que dê. Então Yeah. vá, vamos lá avançar. Muito obrigado por aqueles que Acordar, tiveram paciência de ficar por nós e persistir na meta de que nos querer escutar, nos querer ouvir. É preciso ter uma paciência de chinês quiseram com tantas trabalhar coisas nesta que nós temos paciência. para fazer hoje em dia, não é estar à espera de uma live, é assim uma cena dramática, é mesmo muito dramático. Yeah. Hoje em dia é tudo tão rápido e as coisas. Isto, uma live, se não começa logo, não tem interesse. Pá. Isto assim. É isso. Então vá, vamos avançar sem demoras para o tema de hoje. Bora. Para a live de hoje nós tínhamos o porquê deste título, só que já tínhamos falado disto a semana passada, o Marco esqueceu-se. Eu até tinha aqui o marcador, porque eu vou marcando em que página que nós ficamos. Então nós vamos avançar para como esses pensamentos nos chegam, que era o segundo tema que estava proposto para esta live, porque o outro já falava semana passada. Então, como esses pensamentos nos chegam? Não sei se vocês já tomaram esta consciência, se nós acabamos por observar os nossos pensamentos, temos estas ideias de facto os pensamentos têm uma razão para chegar até nós. Não os controlamos de facto, nós dizemos isso imensas vezes nas nossas lives, não vale a pena tentar controlar os pensamentos, mas podemos tentar entender como é que eles nos chegam e vamos acompanhar aqui um bocadinho a leitura do livro do Marco para tentar entender isso. Então aqui segundo Deepak Chopra, que o Marco começa aqui com esta citação dele, os pensamentos são como visitantes. Deixe-os entrar, mas não os faça sentir em casa. Portanto, é exatamente isto.
nós não controlamos os pensamentos e eles entram e saem, não é? Eles vão e vêm. Mas aqui a questão é olhar para os pensamentos como se fossem visitantes, não é? Deixá-los entrar e não os fazer sentir como se morassem em nós, não é? Podes desenvolver um bocadinho esta frase, o que é que tu querias dizer com este pensamento inicial, Marco? Sim, é isso. Nós conseguimos observar, né, esses pensamentos simplesmente como quem está a observá-los, como quem não está identificado com eles. O que acontece é Uhum. surgem os pensamentos, mas o vulgar é nós identificarmos com esses pensamentos que surgem e nós acharmos que esses pensamentos somos nós, que somos nós que criamos esses pensamentos em si. Mas não, o que nós somos é os pensamentos que nós validamos. Então, o que acontece é eles surgem, como a Sheila diz, nós não podemos controlar qual é o pensamento que nos vai surgir. É verdade que quando nós começamos a observar os pensamentos e vemos os pensamentos a surgir e deixamos de dar importância a esses pensamentos, eles também começam a surgir em menos intensidade, digamos assim, não é? Porque antes de nós começarmos a observar os pensamentos e a fazer um trabalho interno com essa observação dos pensamentos, nós temos uma invasão de pensamentos constante que não conseguimos parar. Pronto. Por exemplo, quando se faz uma meditação, né? Alguém vai experimentar meditar, primeira vez, o mais normal é que não conseguir meditar, não é? É pensar em tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque ainda não foi feito esse trabalho de observar os pensamentos. Inclusive nas meditações, por exemplo, no yoga e etc., são feitos mantras, que é como que cantar ou dizer um mantra. Para quê? Para nós podermos desviar a atenção desses pensamentos, não é? Ou seja, começarmos a desidentificar-nos com esses pensamentos que surgem. E isso é muito importante, nós começarmos a desidentificar-nos com eles. Porque o que é que acontece? O vulgar é ter uma avalanche de pensamentos a toda a hora. É o vulgar. E o que acontece é que quando começamos, por exemplo, a fazer esses mantras, a cantar mantras, etc., antes mesmo de começar a prática da meditação, o que acontece é que começamos a distrair-nos da atenção aos pensamentos. Então começamos a desidentificar-nos um pouco com os pensamentos. Ou seja, já percebemos, os pensamentos surgem, mas se eu estiver a fazer os mantras, já os pensamentos não estão a invadir a mente. E então, a partir daí, começamos a desidentificar-nos um bocado com os pensamentos e depois disso podemos começar já fora, já sem estar identificado com os pensamentos, a observar esses pensamentos. E podemos aí começar a fazer esse trabalho de forma, né, como observador que nós somos, para dentro. Ok. Sim, nós temos aqui ainda bastante para desbastar, portanto vamos lendo aqui aos bocados, porque já explicas aqui muita coisa. Para além de... É bem importante nós tentarmos essa agitação mental, para percebermos que de facto a mente é instável, não é um sítio onde nós possamos propriamente morar. Só que aqui a questão é, como nós não podemos controlar os pensamentos e também ao mesmo tempo escolher exatamente que pensamento é que eu quero ter este pensamento e vou descartar este, também não funciona. Eventualmente nós percebemos que nós não conseguimos pegar em alguns pensamentos, ficar com eles e depois deitar o resto fora. Isto não funciona. Então vamos ter que tentar perceber como é que estes pensamentos nos chegam. Então tu começas aqui por dizer que estes pensamentos não vêm de nós. Contrariando aquilo que normalmente pensamos, eles vêm da nossa identidade. E isto aqui já coloca uma questão. Então, mas eu não sou a minha identidade. Então, não vem de mim, que sou eu, mas ao mesmo tempo não vem da minha identidade. Então, mas a minha identidade sou eu. Ou não? Claro, É claro. a informação que colecionamos desde que nascemos com tudo o que o nosso subconsciente adquiriu. É isto que tu dizes. Exatamente, sim, sim, sim. Ou seja, a identidade não é aquilo que somos verdadeiramente, mas é aquilo que a maior parte das pessoas acredita que é, não é? Porque está identificada com as memórias
com as crenças, não é? Com os pensamentos, com tudo aquilo que nós ouvimos desde a infância e muitas vezes que até trazemos já, quando vimos para cá, não é? Ficamos identificados com todas essas identidades, com todas essas crenças que formam a nossa identidade, não é? Uhum. E o que acontece é que quando essas crenças formam essa identidade, nós achamos que esses pensamentos que provêm dessa identidade criada são aquilo que nós somos, mas não são. É aí que depois nós, ao conseguimos começar a observar os pensamentos, começamos a perceber que não somos isso. Não somos todo aquele burburinho que está na nossa mente. Não é? Todas aquelas vozes que são o quê? São vozes que nós ouvimos desde a infância, que programações que nós temos, né? Programações mentais que nós temos, crenças, né? Que vêm dessas programações mentais que depois passam a ser crenças que nos identificam, ou seja, nós passamos a identificar-nos com aquilo. Por isso é que nós, muitas vezes, nos identificamos com os pensamentos que nós temos, porque nós são tão familiares, não é? São pensamentos muito familiares, são pensamentos que nós estamos tão habituados a eles. Desde a infância que nós estamos habituados a esses pensamentos. Então nós identificamos com eles porque somos totalmente familiares e nós simplesmente, pá, isto é o que eu sou, não é? Os pensamentos que eu tenho, que é aquilo que eu sou, não é? Então, e não é. E é quando nós conseguimos começar a observar esses pensamentos e começar a desidentificarmos, é que percebemos que realmente a nossa identidade estava equivocada, não é? Vemos que a nossa identidade não é aquilo que parecia ser. Uhum. Sim. Tu dizes que este subconsciente que comanda uns incríveis 95% do que fazemos com os nossos pais ou familiares que cuidaram de nós, as nossas vivências, experiências boas e más, criaram as nossas crenças, valores e aquilo que acreditamos ser. Vem também do ambiente externo que nos rodeia diariamente, como as notícias negativas, que são a grande maioria, porque são as que se vendem exatamente por grande parte da população estar com os receptores negativos ligados e não os positivos. E, infelizmente, ajudando a manter na população esse ciclo vicioso. Isto, por acaso, é engraçado, isto que estás aqui a dizer. Portanto, nós estamos aqui a falar que o subconsciente, nós poderíamos dizer que representa uns incríveis 95%, quando no estado de dita estado normal, né? Quando nós não temos conhecimento de quem somos, quando não pomos em causa os nossos pensamentos, 95% dos pensamentos que surgem vêm do subconsciente, não é? E tem a ver com a nossa historinha pessoal, não é? Todas as crenças, valores, tudo aquilo o meio que nos rodeia, não é? Todos os condicionamentos, porque nós não pondo em causa a nossa identidade, então nós vamos aceitar o ambiente externo, os comportamentos, valores e crenças de acordo com aquilo que nós vemos os outros fazerem, não é? Como se nós tornássemos fotocópias uns dos outros. Olha, se é assim que os outros fazem, provavelmente é porque está certo. E quando nós não pomos isto em causa, de facto entramos neste ciclo vicioso de estarmos abertos para aquilo que tu chamas os receptores negativos e não percebermos que, na verdade, tudo aquilo que vivenciamos no ambiente exterior, para a grande maioria da população, é, na verdade, estar aberto para receptores negativos em vez de positivos, não é? Sim, o que acontece, ainda no outro dia, íamos a falar sobre isso, até com o Nuno, ele estava a dizer, mas porquê é que a gente se atrai sempre para essa parte negativa? E eu disse até, olha, por acaso no meu livro, eu acho que eu aqui nunca, não tenho certeza, mas acho que falo sobre a entropia psíquica que tem a ver com isso, que é o quê? Nós somos um campo eletromagnético, não é? E o que acontece é nós temos os dois polos, não é? Temos o polo mais negativo e o polo mais positivo. E o que acontece é que normalmente o polo que está maior na população é um polo de crenças negativas, de pensamentos negativos. E então nós somos mais puxados para esse polo. Se nós não estivermos conscientes dos nossos pensamentos, daquilo que nós vemos
não é? Daquilo que nós consumimos para a nossa mente, aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente, não é? Porque, e que acreditamos que somos, porque vem desse consumo que nós fazemos diariamente, que é muito importante perceber isso. Porquê? Porque esse consumo, tudo ou quase tudo que está à nossa volta nas mídias, das notícias, até em redes sociais, e muita coisa, são coisas negativas. Porquê? Porque as pessoas têm os receptores preparadíssimos para receber toda essa informação negativa, né? E ruminar nela e manter-se nesse estado. Então, a primeira coisa que depois aqui vamos falar a seguir, que é o exercício do jornal que eu sugiro, é as pessoas aperceberem-se de como o ambiente externo está a manter num estado que não é um estado desejável, não é um estado que a possa fazer feliz. Não é que a pessoa está dependente do ambiente externo para ser feliz. Não é isso. Mas para começar a fazer um trabalho interno, eu costumo dizer, é como se fosse como se estivéssemos a encher um saco que está vazio por baixo. Então tem um buraco, não é? Então, se nós estivermos a trabalhar a nossa parte interna, a observar os nossos pensamentos, a validar os pensamentos que nós temos interesse em validar e tivermos ao mesmo tempo a ver notícias, o outro matou hoje amanhã, e o outro matou a mulher, e o outro matou o filho, o bebê, e não sei o que, não sei o que mais, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a ter um buraco no saco do qual estamos a começar a trabalhar. Então a primeira coisa para começar o trabalho é fechar o saco. Como é que nós fechamos o saco? É deixarmos de nos afetar por esse ambiente externo. Uhum. Sim, tu estás aqui a dar o exemplo até. Quando vais a uma papelaria comprar um jornal, se tiveres um que na capa tem um escândalo ou que na capa mostra como passar um dia feliz, o que fazer para melhorar o seu dia? Uma história de sucesso? Qual achas que vende mais? Obviamente nós temos tendência mais para o escândalo, não é? Porque o escândalo é sempre o foco na vida do outro e não na nossa própria vida, não é? Porque Exatamente. Sim, sim, a sim. felicidade, como passar um dia feliz. Parece que isso passa completamente ao lado, né, das pessoas, como ser como viver a felicidade e a autorrealização interior com histórias de sucesso. Não, porque as pessoas por si não sentem que são bem-sucedidas, nem que são felizes, por isso buscam qualquer coisa que esteja pior do que elas, ou no mesmo estado ou pior, preferencialmente, não é? Porque isso tem a ver com, lá está, os ditos receptores. Se eu estou num estado mental e emocional que, na verdade, vai-me trazer, assim, muito transtorno, não é? Porque, na verdade, eu estou transtornado com uma série de preocupações, problemas e tudo, isto está tudo aqui acumulado. O que eu vou querer fazer é olhar para a vida alheia, que é para a vida alheia parecer pior do que a minha. Mas é um bocado parvo, mas é esta a tendência. Eu vou olhar para a vida do outro para não ter que olhar para a minha. É isso que acontece, porque é que nós somos atraídos, porque se nós estivermos nesse polo, vamos ser atraídos por esse polo negativo. Então nós temos que perceber primeiro, temos que cortar tudo o que é externo que nos vai atrair para aí, para podermos começar a trabalhar. Antes disso, não adianta muito, porque vamos estar a fazer um trabalho interno com um saco roto, porque estamos a pôr algo bom de um lado e a pôr algo negativo do outro, não é? As coisas entram boas de um lado e saem. Aliás, é ao contrário, as coisas entram mais de um lado, nós tentamos pôr o bom e depois sai o mau, então o que devemos fazer é cortar o que está à nossa volta nesse ambiente externo que nos está a manter nesse estado de negatividade. Primeiro cortamos isso, depois podemos fazer o trabalho interno de mudança interna daquilo que temos e que sentimos e que pensamos, não é? Mas primeiro fazer esse corte que é externo, porque vamos andar é como se fosse encher algo cheio de furinhos, não é? Então estou a encher um copo que está cheio de furos. Não, primeiro tem que dar o copo à volta, depois é que posso encher o copo. Sim. Tu diz aqui, o que vende é um escândalo, assim como todas as outras notícias
péssimas e extremamente negativas que o mesmo transmite. Então, quando temos noção disso, ficamos até espantados como as pessoas compram um jornal para se sentarem e inundar a mente com esses pensamentos que levam a sentimentos negativos. Levando esses sentimentos a consequências devastadoras na vida e na saúde das pessoas, sem sequer terem noção do que fazem deliberadamente. Que isto é uma decisão deliberada. Pode não ser consciente, ou seja, nós pensamos assim como modus operandi, como se essa fosse a única forma que nós temos de pensar automaticamente, não é? Ai, que escândalo! Ai, que horror! Como é que o outro foi capaz de matar aquela pessoa? Ai, como é que ele foi capaz de maltratar aquela criança, bebê, ou seja o que for. E nós achamos que é normal nos revoltarmos, porque todas as pessoas se revoltam, nós estamos habituados a ver a revolta, o sofrimento, a dor, não é? Aceitando isso tudo como sendo normal, então nós também revoltamos com tudo isso. Ou se não nos revoltamos, ficamos pelo menos com aquele sentimento de pena, não é? Que é aquele sentimento que nós não queremos ter, é ter pena da situação, ou não queremos propriamente irritar-nos ou fazer disso um escândalo, mas podemos sentir esses sentimentos menos bons, não é? Isso é porque, como tu disseste, nós já temos essa programação toda orientada para a negatividade. E é justamente isso. Se não temos noção desses sentimentos negativos, que estamos a disputar sentimentos negativos, não só não vamos pôr em causa esses sentimentos, como isso vai ter consequências devastadoras ao nível da nossa saúde mental, emocional, física. Nós não temos noção do que isso está a provocar isso em nós, não é? Está-nos a destruir por dentro, só estar a receber essa informação e aceitar essa informação como sendo inalterável, não é? Exatamente, sim, 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 sim. Sim, sim, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas não ficas informado, não vês as coisas. Epá, é assim, a informação que eu preciso, ela vai ter comigo. Ela vai ter comigo, eu não preciso de ir procurar miséria, não é? Mas eu preciso de informação realmente. Quando nós fazemos essa mudança do estado interior, a informação que a gente precisa vem ter connosco. Não precisamos sequer de estar preocupados se não estamos informados, porque isso já é negativo. Exatamente, não precisamos estar informados com isso. Mas o que é que tu tens a dizer sobre, por exemplo, quando nós recebemos essas informações e ao mesmo tempo afastamos como achando isso mundano, percebes? Porque há o receber a informação e já assumir pronto, que aquela é a realidade ou fazemos escândalo ou sentimos pena ou qualquer coisa assim. Ou então afastamos-nos, estás a ver como entramos naquilo que nós chamamos aquele estado de positividade, que eu chamo de positividade tóxica, e é eu achar que isto não é bom para mim e vou-me afastar, mas depois estamos a pôr aquilo como se fosse tóxico, como se aquela informação pudesse nos fizesse mal na mesma. Sim, sim, sim. Percebes? Isso não há. Aquilo que eu Temos receptores negativos na mesma, mesmo assim, mesmo quando estamos, esta informação não é boa para mim e afasto-a. Ainda assim, isso tem receptores negativos. O que eu refiro, isto é tudo como se fosse uma escada, não é? Como se fosse uma escada do processo. Então, não é, o que eu indico não é ver como algo negativo para irmos julgar os jornais, etc. Não. O que eu refiro para fazer o trabalho é, ok, agora, não é? Tens primeiro tomar consciência de que estamos inundados de pensamentos negativos, se estamos inundados de pensamentos em si, não é? Não conseguimos, por exemplo, sentar-nos para meditar, estar em silêncio, ficar sem os pensamentos de todo lado, amanhã vou fazer isto, amanhã... Pronto, então percebemos, ok, então vou ter que fazer um trabalho interno. Aí, o que é que nós fazemos? Nós vamos perceber o que é que está externamente a nós que nos está a manter nesse estado interno. Não nos está a fazer ficar nesse... Não é o que está fora que nos está a fazer mal dentro. Não nos está a fazer ficar mal, mas está a fazer-nos manter nesse estado. É? Agora, o que é que fazemos? Quando vamos fazer esse processo, devemos fazer a primeira cortar com isso tudo para fazer essa mudança interna de receptores. Depois, quando nós já começamos a fazer esse processo interno, quando já começamos a ter muito mais consciência dos pensamentos que temos, da informação que recebemos de fora e deixamos que nos
consuma, que nós nos identifiquemos com ela, aí é completamente indiferente. Eu posso ver as notícias, a miséria toda, eu só me rio daquilo, pronto, não tem nada a ver não me identifico com isso. A questão Ok, é mas essa, nós mas percebemos ainda não sei trabalhar essa questão, porque não é assim tão óbvio, atenção. Agora com a prática, não é? De entender o que pensamentos é que aqui estão, isso torna-se óbvio, mas sem prática não é assim tão óbvio quanto isso, porque até parece que estamos a negligenciar ou quer dizer, a não dar importância nem significado ao que muitas vezes as pessoas acham que é importante. É, não, mas tu devias te preocupar com isto, tu devias ter preocupar com isto ou com aquilo, não é? Porque aí está, estão a dar mais importância àquilo que ao que vem está fora fora. do que aquilo que está dentro de si, não é? Porque, na verdade, eu ainda hoje estava a fazer um vídeo curtinho, tinha a ver com essa questão de quando nós dizemos muitas vezes é o que é, não é? E nós rimos. E depois há pessoas que levam isso como sendo é o que é, como assim tu podes aceitar isto aquilo que aconteceu? É o que é, Sheila, mas isso não faz sentido. Claro. E depois é claro que eu não vou rir na cara da pessoa, mas faço aquele sorriso interno porque eu percebo o que é quer dizer o é o que é, porque eu finalmente entrei naquele estado de aceitação em que eu entendo que a interpretação, se a coisa é boa ou se a coisa é má, se é agradável ou desagradável, está na minha mente, não está no evento em si. Um acidente de carro, o que seja, há pessoas que podem ver aquilo como uma coisa gravíssima, outros podem dizer, olha, um acidente como não sei quantos outros que acontecem, é normal, não é? É mesmo que a questão da não aceitação, não é? Do é o que é, a interpretação como sendo bom ou sendo mau, que faz com que nós vivamos as oscilações do pensamento e das emoções, de nunca estarmos em paz, porque estamos sempre a dar muita importância a tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós acreditamos, o que é um disparate, não é? Porque isto é que nos tira a paz, não é o evento em si, mas é literalmente a interpretação que nós damos. O que acontece é, antes de se fazer esse processo, essa aceitação que nós estamos aqui a falar é completamente impensável, não existe. Está fora da estratosfera, antes de fazermos esse processo. E o que as pessoas, quando nós, por exemplo, respondemos dessa forma, o que as pessoas veem é a indiferença, porque a indiferença está dentro da estratosfera, não é? E a pessoa, antes de fazer esse processo, consegue ver, não é? Consegue perceber-se. Então eu ainda não fiz o processo interno. Não é? Por exemplo, antes de fazer esse processo interno, não é? Se me falasse, também dizia o mesmo, estás a ser indiferente às coisas que se passam cá fora, não é? Porquê? Porque ainda não estava na minha estratosfera a aceitação total daquilo que se passa cá fora, não é? Então são coisas muito diferentes. Mas nem vale a pena sequer nós estarmos aí para aí, porque aí ou seja, quando se quer começar a fazer um processo interno, simplesmente, por isso é que eu digo, né, quando eu digo, vamos deixar de ver notícias e essas coisas todas para começar a fazer o processo interno, é porque isso é essencial, temos que fazer, senão nem conseguimos começar a fazer o processo. Então temos que cortar com isso tudo e depois começar a fazer o processo interno. Depois de lá feito, depois de já estar na estratosfera, a aceitação e etc., aí podemos ver essas coisas todas, porque já é completamente diferente. A forma como vemos. Nada muda na matéria em si, mas a forma como observamos, como percepcionamos as coisas já é completamente diferente. Ok. Eu tenho aqui uma questão, mas depois já vou talvez perguntar mais à frente, porque ainda temos aqui bastante coisas aqui para ver neste capítulo. Então, recentemente falava com. Exatamente, começamos aqui. Recentemente falava com uma pessoa na tentativa de fazer perceber que não deveria dar tanta importância às notícias pela negatividade que as mesmas transmitem. Porque, de facto, não há uma única notícia, ou raras, vamos dizer, raras são as notícias que falam de novas descobertas, que falam de coisas que despoletam esperança, que despoletam alegria, satisfação. A maior parte das notícias é só morte, tragédia, violência e pronto, é assim. Se calhar até nem é aquilo que acontece, se calhar não é aquilo que acontece na maior parte da nossa vida, né? Para a grande maioria de nós. Não é exatamente isso que acontece, mas por algum motivo não, é como se fosse a única, é por ser aquela porcentagem mínima mesmo de coisas mesmo cruéis e horríveis que estão a acontecer, é justamente isso que eles passam. E depois parece que aquilo extrapola, não é? Porque quando nós começamos a ver um caso aqui, um caso ali, juntamos um caso em cada, sei lá, 10 mil ou 100 mil casos, de repente aquilo
quando juntamos aquela pequena porcentagem, parece que aquilo é uma bola de neve. E depois as pessoas começam a alimentar o quê? Só negatividade, sempre toxicidade, a achar que aquilo é verdade, que aquilo é real, que aquilo é verdade, que aquilo é real. E depois não percebem que a vida é aqui. E que nós só podemos viver esta experiência, não podemos viver a experiência dos outros. E depois vamos esquecendo dessa experiência. Há perguntas muito simples. As pessoas quando dizem na notícia morreu não sei quantos e não sei o que mais. E eu, então e passou lá quantas pessoas é que nasceram nesse dia? Não. Então, porquê? Sim, Não é? você falar que a morte vai bater à porta de toda a gente, seja por velhice, por um acidente de carro, por doença, por assassinato. A questão é que a morte, de acordo com o mundo, é a coisa mais certa que existe. Então, aqui a questão é a não aceitação do processo, ou seja, de primeiro aceitar a ideia da morte, é que mesmo assim, é a ideia, nem sequer a morte em si, a ideia da morte faz com que entremos num sofrimento e numa angústia que não faz sentido nenhum, não é? Então. Sim, mas eu nem estou a ir para aí, eu só estou a dizer, pronto, aí já claro, sem dúvida nenhuma, mas eu estou a ir para aí, eu só estou a dizer o mais básico, que é as notícias são aquilo que acontece. Não, as notícias são aquilo que passa na televisão e que as pessoas querem receber negatividade. Não é o que acontece. O que acontece não é o que passa nas notícias. Porque se acontece o que passa nas notícias, as notícias passavam cada nascimento, como passa uma pessoa que morre, passava cada pessoa que nasce nas notícias, não é? Sim. Se é o que acontece, cada pessoa que nasce, as notícias iam lá afirmar, olha, nasceu mais uma vez, que alegria. Não passa o que acontece. Passa, simplesmente, o que as pessoas estão preparadas para consumir e que as mantém nesse estado interno, não é? Que as faz ficar na negatividade, num estado de infelicidade. Então, porque é importante tomar consciência, o que eu aqui neste capítulo quero fazer, por isso é que tem depois o exercício, que é para a pessoa tomar consciência daquilo que está a ver, se é algo que realmente lhe traz algo de bom. Não é? Se não trouxer algo de bom, então para que é que eu estou a ver? Porque o que é que acontece? É porque é habitual. Não é? A pessoa está identificada com essa notícia. A pessoa está identificada com esses pensamentos desde a infância. Não é? Identificada com essas crenças. Porquê? Porque isso é como gira o mundo. Não é? O mundo está a girar nesse processo. Sim. As notícias passam negativas, porquê? Porque as pessoas recebem notícias negativas. Se as pessoas fizessem um processo interno e já estivessem num estado mais positivo, se passassem notícias negativas, as pessoas não olhavam para as notícias, pronto. Então não havia notícias, ou passavam por notícias positivas ou não havia notícias. Então, elas passam negativas porque as pessoas estão preparadas para saber. Mas é uma escolha, não é? É uma escolha que não tem que ser essa. Então, se a pessoa quer realmente passar a ser mais feliz, não estar tão infeliz, não tem nada a ver com o que está fora. Tem a ver com, sim, cortar isso que está fora e trabalhar o que está dentro. Sim, é isso que estás aqui a dizer. Estavas aqui a falar que estavas a falar com uma pessoa, não é? E depois ela estava a dar importância às notícias, e ele disse, mas as notícias são reais e temos que estar informados, etc. E tu dizes, é claro que as notícias são reais, que existe miséria no mundo, que acontecem incidentes e as maiores atrocidades, mas, aí está, é só isso que acontece. É aquilo que estavas a falar, não é? Então nós damos a importância à morte e não damos a importância ao nascimento. Porquê que será, né? Porquê que o foco está sempre na morte e não no nascimento, né? Podia ser, mas não está. É só isso que acontece ou é só isso que vemos nas notícias que nós escolhemos ver? Se os teus pensamentos sabotadores de mudança estiverem a começar a levantar o muro, mas agora não deves estar informado? Sim, deves. Por isso vamos fazer um exercício. E é aqui depois o exercício que tu sugeres. Para começarmos a mudar, e se pretendes realmente fazê-lo, em primeiro lugar, tens-te a perceber em que lugar tu te encontras, não é? Em que lugar é que nós todos nos encontramos. Depois tens aqui o exercício do jornal, que é do conhecimento à sabedoria, que diz: experimenta fazer uma experiência, e podes fazer agora mesmo, que é muito simples.
Leva um minuto e tenho a certeza que será um momento marcante de percepção, levando-te do conhecimento para a sabedoria e pode fazer uma grande diferença na forma como começas a perceber a vida. Se tiveres um jornal normal de notícias em casa, pega nele uma folha e uma caneta. E nessa folha desenha 2 colunas e escreve positivo e negativo no topo de cada coluna. Portanto, quem quiser pode experimentar fazer este exercício. Pegar no jornal e depois pegar na folha, desenhar 2 colunas entre positivo e negativo. Sim. Depois experimenta começar do início do jornal e faz o teu julgamento e analisa as notícias positivas e negativas do início ao fim do jornal. Ou se não quiseres, nem precisas de ir até ao final, pois acredito que será fácil perceber nas primeiras folhas. E vai apontando nas colunas um ponto por cada notícia positiva ou negativa. Se realizaste este exercício, eu acredito que entendeste e estás mais ciente do que isso pode fazer com os teus pensamentos e no teu subconsciente, que são diretamente influenciados pelos estímulos externos diariamente. Porque, de facto, quem lê o jornal todos os dias, quem dá-se ao trabalho do jornal todos os dias e acha mesmo que é muito importante receber toda aquela informação, se não fizer uma única vez este exercício, não vai tomar consciência que a grande maioria do que ali está é negativo. Não traz pouco ou nada de positivo traz. Talvez trazer, se tu lês uma revista tipo Visão, se lês alguma coisa sobre as ciências, seja o que for, talvez desenvolva estímulos mais positivos, neutros, como quem diz, não tenho exatamente certeza se isto é positivo ou negativo. Mas de facto o jornal é muito à base disto. Mesmo os jornais de futebol, se nós lembramos do jornal de futebol, a bola, aquilo vai sempre trazer, é que é assim, se o Benfica ganha e eu sou do Benfica, ótimo, está fixe. Se o Benfica perde, não estou fixe. Então é assim, tu vais oscilar de acordo com o teu clube. O teu clube está bem, está ótimo. O teu clube está mal, está péssimo. Estás feito ao bife. Basicamente vais sentir na porcaria. Sim, e as próprias, mesmo o jornal ou mesmo aquelas revistas das fofoquices e não sei o quê. Aquilo está ali no julgamento, não é? Está ali naquela energia de negatividade sempre. Pode não ser tão negatividade como não sei o quê, matou o bebê, não sei o que mais, não é? Mas está na mesma a trabalhar a negatividade no nosso subconsciente, porque está sempre a trabalhar nesse sistema de julgamento, nesse sistema de o não sei o que fez isto, a julgar a celebridade porque fez aquilo ou porque fez aquilo lá, não é? Vai sempre estar a trabalhar nessa negatividade. Então é perceber, não é? Olhar para o que nós consumimos e dizer, epá, deixa cá ver. Seja o jornal então, pronto, basta fazerem a experiência e vão perceber que aquilo vai. Se conseguirem uma corzinha no positivo, podem deitar foguetes. Não é? E mesmo as outras coisas também vai mais ou menos ao mesmo. Então é perceber muito bem o que é que nós estamos a consumir, a meter para essa máquina do subconsciente, que antes de nós nos apercebermos do que é, não é? E como é que nós podemos trabalhar essa máquina, a nossa vida é regida, não é? Por essa máquina do subconsciente que consome toda essa informação negativa. Então o que é que nós estamos a trazer para a nossa vida com isso? Isto. Vamos trazer uma vida que está em consonância com aquilo que nós metemos para o nosso subconsciente, não é? Com aquilo que nós estamos diariamente a meter para o nosso subconsciente. Sim. Quando nós não temos essa noção, isso basicamente vai diretamente para o nosso inconsciente. É direto, aquilo eu absorvo e eu interpreto aquilo, que horror, que horrível, vai lá. Lixo. Começamos a encher a nossa mente com lixo, mesmo muito lixo. Ainda da outra vez tínhamos falado disso, que às vezes até, por exemplo, está num café ou uma coisa assim, e está as notícias a dar, as pessoas nem estão a olhar nem estão a ver as notícias, estão lá no café, mas estão a consumir diretamente as notícias, né? A consumir aquela informação e vai mesmo diretamente para o subconsciente, é que nem passa pelo filtro mental da consciência, vai diretamente para o subconsciente. É mesmo a manter aquele ciclo negativo dentro de nós sem nós nos darmos que é por isso. Então aqui
aqui tu metes a bold, né, a negrito mesmo, que diz que quando nós consumimos diariamente esse tipo de notícias, não é? Isso passa a ser uma crença que o mundo é negativo, pois o mesmo não o sendo, porque o mundo não é negativo, não é? Isso é uma interpretação do nossa mente, é o que vemos diariamente. Então vai ser aquilo que acreditamos por repetição constante e diária. Porque de facto a repetição cria o hábito de estarmos constantemente a perceber, a interpretar as coisas como sendo tóxicas, como sendo más, como sendo cruéis, como sendo difíceis. Vamos criar resistências àquilo que é positivo, na verdade, não é? Porque se tu estás a receber só a informação negativa, quando existe algo de muito positivo, até costuma ser até o santo desconfia, não é? Quando a esmola é muito, até o santo desconfia. E quando nós dizemos isto, significa que deixamos de acreditar de facto nos milagres na vida, ou seja, na transformação, da possibilidade de nós vivermos uma vida, por exemplo, inteiramente feliz, inteiramente alegre. Não sei se não existe inteiramente alegre, não. Tu tens bons momentos agora. Inteiramente feliz ou inteiramente alegre, isso não existe, porque está muito fora, está mesmo na estratosfera, né, completamente na estratosfera, tendo em conta a mente poluída que nós temos, não é? Contaminada com pensamentos do mundo, não é? Que é mesmo assim, pensamentos do mundo que interpretamos como sendo negativos. Sim, nós à frente, mais lá à frente, vamos falar sobre isso dos receptores, que é muito importante, porque o nosso próprio corpo físico, não é? Uhum. Na nossa mente, não é? Mesmo fisicamente, na matéria em si, os receptores ou estão preparados para uma coisa ou para outra. Então, o que acontece é, se nós estamos com os receptores tão negativos, nós não conseguimos sequer ver algo tão positivo. Uhum. Como se for ao contrário, também acontece. Quando nós começamos a ter receptores muito positivos e alguém diz algo muito negativo, aquilo nem entra. Entra isso é pelo outro. Não é? Nem se apercebe, nem dá para perceber. Então é assim que funciona fisicamente mesmo o nosso corpo. Então isto é ciência física. Não há aqui, não há aqui nada de invenção. Não é? Então é só perceber realmente que isso acontece. Então, quando é tomar essa consciência e depois começar a fazer esse trabalho, porque não há aqui invenção nenhuma. A felicidade plena não existe. É normal. No campo de visão ou com os receptores negativos ali a fervilhar, a felicidade plena não existe. Quando começam esses receptores negativos dentro da pessoa a modificar e a passar os receptores mais positivos, já começa a existir a possibilidade da felicidade plena e depois, quanto mais se trabalha nesta parte, já começa a ficar no campo de visão. Na realidade, é algo que existe, mas nós não vemos, porque o nosso campo de visão não alcança isso, não é? Uhum. Sim. Então é muito importante perceber isso. Então tu aqui dizes, não quero com isto dizer que não deveriam existir jornais ou notícias na televisão. Claro que devem existir, a informação é das melhores coisas que podemos ter. Se a televisão ou os jornais fizerem uma mudança nas notícias, gradualmente passando para colocar mais positivas que negativas, conseguiriam fazer uma mudança em massa no mundo para melhor, o que seria ótimo para o mundo. Mas péssimo para o negócio, pois os receptores das generalidades estão a receber de bom grado os estímulos negativos e não os positivos, então iriam perder muitos leitores ou espectadores que iriam procurar estímulos negativos ao outro lado. Que a verdade é que, quer queiramos, quer não, a maior parte dos negócios, a grande parte dos negócios, ganha com a perda, não é? Porque para eu ganhar é preciso alguém perder. E ainda temos muito essa mentalidade. Quando começamos a passar a ter a mentalidade de ganhar, né? Eu ganho, os outros ganham, de facto muitas coisas vão mudar. Mas por enquanto este é o condicionamento que nós temos, é que de facto é assim que grande parte dos jornais e dos canais de televisão funcionam e é assim que continua por algum tempo. Mas a realidade, era o que a gente estava a dizer há bocado, a realidade é que não muda porque, em primeiro lugar, nós temos que mudar dentro, porque é o que eu estava a dizer, se toda a gente fizer esse processo, as notícias é impossível serem negativas, se forem negativas ninguém as vê. Elas são
negativas porque nós estamos num estado negativo, não é? E então estamos preparados para receber essas notícias negativas. Mas se nós fazemos essa mudança interna, então as notícias deixam de ser automaticamente, as notícias vão ter que deixar de ser negativas, porque senão, mesmo para o negócio, não é? Se toda a gente fizer a mudança interna, para o negócio não é bom ter notícias negativas, aí já é bom ter notícias positivas. Na verdade, se as pessoas começam a fazer a mudança do seu estado interno para positivo, na verdade o que começa a vender mais são notícias positivas, não é? Notícias que dão esperança, que trazem, não é? Então isto tem a ver com o que é que rende, não é? O que é que faz mover, não é? O negócio em si. E se de facto houvesse mais pessoas a vibrar no positivo, não é? Vibrar alto, então o que iria vender ou o que iria ser rentável era justamente aquilo que está nessa vibração, não é? Portanto, Então, ou seja, aqui a ideia não é julgar as notícias. exatamente. A ideia é tomar consciência de que essas notícias existem porque eu estou a escolher vê-las. Sim, porque a verdade é que é o consumidor que depois determina o negócio, não é? Ou seja, se eu não tivesse consumidores para aquilo que eu faço, então não vale a pena continuar com aquele negócio, porque eu não tenho pessoas para consumir. Mas se estes jornais e as televisões passam este tipo de notícias é porque vende, né? Vende. Então, nós, assim, devia ser a responsabilidade deles mudarem. Não, a responsabilidade nossa realmente perceber o que é que nos faz bem ou não. Se a interpretação que eu estou a dar aquilo é negativa, claro que vai continuar a haver negatividade, porque é isso que eu estou a querer alimentar. É que as notícias não têm outra hipótese, não é? Era o que está, por isso é que eu tinha ido livre, quer dizer, se eles mudassem agora e de repente, não é? Agora vou pôr só notícias positivas, ninguém ia ver, porque os receptores internos das pessoas que querem notícias negativas saíam logo daquele canal de notícias positivas e iam para as notícias negativas. Agora estás a dizer isso, funcionar. eu até posso dar um exemplo. Nos reality shows, houve um reality show em particular, eles sempre tiveram muito sucesso, reality shows, não é? Big Brothers, sei lá, Casa dos Segredos, há muitos outros reality shows. Mas os reality shows em que trazem pessoas com muita energia positiva e tudo, tendem a ter uma percentagem muito, mas mesmo muito menor do que reality shows em que trazem pessoas que andam sempre a um conflito e irritam-se, chateiam-se e tudo. As audiências tendem a disparar quanto maior é o conflito e tendem a diminuir quanto menor é o conflito entre os participantes. Então, o que é que isto demonstra? Que as pessoas em si já estão programadas para elas próprias já se autoprogramaram sem se aperceberem para alimentar aquele tipo de coisas. Então, de acordo com aquilo que é a minha mentalidade, é para ali que eu vou. E depois as pessoas reclamam, mas estes aqui só andam em conflito, mas tu estás a alimentar o conflito. Tu queres ver o programa, estás a alimentar o conflito. Ponto, acabou. Não, o que é que tu queres fazer? Queres acabar com o conflito? Então para de alimentar o conflito na tua mente, assistindo a essas coisas. Só que aquilo é um vício, como disseste, não sou um ciclo vicioso, porque é muito interessante comentar os conflitos que acontecem, não é? Às vezes sei lá, entre a Ucrânia e entre a Rússia, ou então nos reality shows, ou seja, eu tenho que sempre comentar a vida do outro, porque eu acho que a vida do outro, ou o que o outro está a fazer, está errado. E pronto, enquanto eu estou a fazer isto, eu também estou errada, não é? Estou a perder tempo da minha vida a julgar o outro. Claro. É preciso perceber disso, não é? Preciso perceber disso. Exatamente. Mas pronto, para começar a perceber isso é cortar essas coisas todas que a gente sempre percebe, não é? Lá está, fazendo esse exercício é fácil, não é? Depois o que acontece é, as pessoas vulgarmente o que é que dizem? Veem o exercício que está no livro, eu já sei que as notícias são negativas, não vale a pena estar a fazer escrever isso num papel e não sei o quê. Pois é, já sabes. Não vês notícias nunca. Eu vejo. Tenho que estar informado. Então, mas fizeste o exercício? Não, então. Faz, apercebe-te daquilo que estás a ver e depois escolhe com consciência. Não é? Sim. Mete o papelinho, mete positivo, negativo. Sim, é muito simples, é super simples. Faz. Mete positivo, negativo, escreve, mete lá as cruzinhas do que é negativo e do positivo e depois diz assim: minha vida é uma merda. O que é que eu estou a fazer? Estou a fazer o que está lá no papel. Eu estou a escolher, não é, o que está lá no papelinho. É um exercício muito simples. É muito simples. É na simplicidade
é que está o que é importante na vida. Então faz o papelinho, escreve e depois diz: eu vou escolher isto para a minha vida. Porque a realidade é essa. Quer se queira, quer não, a realidade é essa. Se nós aceitamos, estamos a escolher isso para a nossa vida. Sim. É escolher. Eu não quero. Eu não vou fazer o exercício porque é muito simples. Pois, então nem sequer queres olhar para aquilo, para a forma como estás a criar a tua vida. Diz aqui, o mais importante é que nós felizmente temos o livre-arbítrio e podemos fazer as nossas escolhas diárias, assim como fez quando pegou neste livro. E pode continuar a fazer as melhores todos os dias. São elas que vão ditar as nossas ações e consequências das mesmas. Portanto, nós aqui, uma vez tendo esta consciência, podemos fazer outras escolhas, de facto. Se uma grande parte das pessoas começar a entender isso, a fazer essa escolha, os receptores da maioria passará a ser positivo e as notícias que vendem vão começar a ser positivas, influenciando positivamente e não negativamente. Pode haver realmente um ponto de mudança nesse momento para toda a humanidade. Este ponto de mudança começa em cada um de nós. É fazer esse ponto de mudança que pretendo ajudar cada um com a leitura deste livro. Sim, isso é o spoiler que eu já tinha dado o spoiler antes do. O ponto É isso. de mudança, na verdade, está em nós, não é? Porque há uma tendência muito habitual de, primeiro, assumir que isto é o que é e estar constantemente a julgar. Depois, quando a pessoa percebe que está a julgar uma coisa que lhe faz mal, entre aspas, não é? Ou seja, porque ela está a consumir as notícias, está-lhe a fazer mal, ela afasta-se das notícias, não é? E deixa de consumir estas notícias. E isso ainda é aquele passo que tu disseste, é o passo que estás a convidar a fazer neste capítulo. Não é? Que é largar por livre-arbítrio, né, com plena consciência, este tipo de consumo ou desta informação, porque simplesmente não me faz mais sentido. E depois é entrar dentro do domínio do nosso ser, não é? Aqui a questão é que, mesmo para aqueles que já tomaram consciência que as notícias não, maioritariamente têm conotação negativa, porque é isso que está a vender, mesmo se afastando, ainda continuam a julgar aqueles que fazem isso. Então, aqui a questão é que essa instalação dessa negatividade continua lá, porque tu ainda continuas a julgar mesmo aqueles que consomem essas informações. Então, enquanto tu não limpares ou não desfizeres essa negatividade que está em ti e que estejas tu a julgar quem está na televisão ou quem está a ver televisão, tu ainda estás nesse padrão da negatividade. Então, sair desse padrão passa por começar a trocar os receptores, como tu disseste, não é? Que é depois os exercícios que vais Claro. sugerir O fazer. primeiro passo é esse, depois falta fazer o passo de todo o trabalho interno. Isso é mesmo só para começar. Faz de conta que a gente vai começar a cozinhar, não é? A fazer o bolo. Primeiro tem que limpar a bancada. Depois começar a Sim, fazer sim. o bolo. Não vou começar a fazer o bolo com a bancada cheia de tralha, toda suja e não sei o que mais. Não é? Primeiro tem que limpar a bancada. Depois posso começar a cozinhar o bolo. Então, é igual. É igual. Não vou fazer esse trabalho e depois estou a consumir coisas que me vão estragar o trabalho que eu estou a fazer. Então, é a mesma coisa. Claro, Claro claro que que sim. isso não é. Lá está. O capítulo próprio fala, no final diz que não tem nada a ver com o problema, não é quem faz as notícias, porque a tendência é para as pessoas dizerem, não, mas não deviam passar notícias tão negativas, ou não sei o que mais. Não, passam porque é aquela que nós estamos a receber. Então, vamos escolher não receber e passar a fazer uma mudança interna e depois tudo muda externamente. Mas começa sempre em nós, até porque se mudarmos internamente, lá está. É o que a gente estava a dizer ao início, tipo, as notícias nós já não percepcionamos as notícias como é vulgar uma pessoa percepcionar. Né? A pessoa percepcionar, vê as notícias, julga, fica aborrecida, fica com pena, fica cria todos esses sentimentos dentro dela, não é? Ela é que cria, através dessa informação que ela recebeu, não é? Porque não se apercebeu
ainda dos pensamentos que tem, não fiz esse trabalho interno. Quando é feito esse trabalho interno, depois já existe um filtro, também tem ali no livro o triplo filtro, né, que a gente faz, põe um filtrozinho e aquilo só passa o que interessa, tem que vir limpinho. Exato. Sai tudo já limpinho, no filtro. Sim. O que eu tomei consciência com a minha experiência pessoal, não é? E é por isso que depois vamos falando no teu livro e no meu livro, parece que estamos a dar passinhos de bebê muito pequeninos, e se calhar há pessoas que vão assistir a tua live que já têm essa noção e é muito provável que já tenham essa noção. Quem nem sequer tem essa noção provavelmente nem sequer ainda passou por estas ondas, por estas bandas, é que é mesmo assim. Mas aquilo que eu comecei a tomar consciência com o passar do tempo é que, de facto, tudo aquilo que o estado de felicidade, de facto, ou o nosso bem-estar, não tem mesmo a ver com a coisa em si, não é? Aqui o que nós estamos a perceber é que isto tem a ver com a forma como nós alimentamos, que pensamentos é que nós estamos a alimentar, não é? De que forma é que nós estamos a interpretar, que emoções é que estão a disputar-nos. E é curioso porque neste processo é preciso ter muita consciência, não só a nível da mente, mas também ao nível das emoções. E há pessoas que estão tão desconectadas das suas emoções que nem sabem o que é que elas sentem, nem conseguem entender o que é que elas sentem. Mas, então, notícias são notícias, o que é que estás a querer dizer com se isto é bom ou se é mau? Se é mau, claro que é mau, não é? Mas o que é que te faz sentir? Sentir como? e tu perguntas e a pessoa nem sequer sabe o que é que ela sente. Então, isto só, às vezes absorvemos tanta coisa do mundo, não é? Tanta porcaria, que a pessoa chega a um ponto em que ela própria, nem ela consegue perceber o que é que ela está a sentir. Não consegue definir emoções, não sabe uma oscilação entre o positivo ou o negativo, um bom ou mau, um agradável ou desagradável, nem sequer percebe essa oscilação, portanto não é? Há aqui todo um conjunto de questões aqui a serem vistos, daí até haver a luzinha de, olha, se calhar isso que estás a consumir ou a forma como estás a interpretar o mundo, se calhar não é mais benéfica para ti, é que não tem nada a ver com o mundo externo, é mesmo, não é mais benéfica para ti, olha para ti, não é? Se realmente estás feliz ou não. E Por isso é que é importante, por exemplo, esse exercício, o que é que acontece quando as pessoas dizem, eu já sei que as notícias são negativas, não vou estar a pôr o papel e não sei o quê. Isso é o quê? É isso que tu estás a dizer. É a pessoa nem sequer toma consciência do que aquilo, nem sequer se dá ao trabalho de tomar consciência do que é que aquilo pode fazer na vida dela. Como ela condiciona a mente, né, como a sua mente e as suas emoções ficam condicionadas por causa dessa programação que já lá está instalada, né, que já lá está no subconsciente. Eu não vejo isto porque me faz mal, ou eu não quero isto porque me faz mal. Mas o que é que realmente está a fazer mal? É aquilo que tu estás a consumir ou é mais do que isso? Por isso é preciso ir mais a fundo, não é? Para entender isso. Que não tem a ver com o que está fora, é o que está dentro mesmo. Exatamente. Sim. É isso mesmo. Então, aqui a live já são 10h20, né? Se calhar Sim, vamos mas dar aqui um começamos mais tarde também, né? Deve ter dado cerca de uma hora também. Mas também já demos por fechado este capítulo. Já? Se calhar foi. Para a semana vamos falar sobre os ditados e as parábolas. Fiz aqui sim. Sim. Ok. Sim, semana vamos falar sobre os ditados e as parábolas. Eu acho Aqui um curtinho sobre as crenças, né? Crenças, o que são elas. que se calhar só os ditados e parábolas já deve dar toda uma live. Ok. Isto há tanta coisa por falar e cada ditado tem uma crença enraizada que dá cabo da vida toda à volta. Então acho que só aí já tem muito para falar. Então vá, obrigado a todos por assistirem. Sim, obrigado para quem passou aqui um tempinho para estar aqui connosco e para nos ouvir. E caso não tenham assistido desde o início, podem sempre assistir à gravação. Sim. Se quem não conseguiu assistir de início, pode-me pedir a gravação que eu envio depois o link. O link fica sempre no perfil, nas publicações. Mas de qualquer das formas, quem não conseguir lá aceder, pode pedir que eu depois envie a gravação. É isso. Boa noite a todos. Obrigado a Então vá. todos pela vossa Boa noite. presença. Na quinta-feira vamos estar
no perfil da Sheila a falar Sobre a sobre a depressão e o quantidade de sofrimento. Depressão e sofrimento. Ixi, tema pesado. Parece tema pesado. Mas não é pesado. É tudo uma questão sobre de percepção. É tudo uma questão de percepção. quer dizer, mas o título desse não é depressão e eliminação, isso é. Não, eu Aqui é. dá para a vida, mas eu tenho um capítulo que fala sobre a Ah, depressão e outro que fala ok, sobre o sofrimento. ok. O próximo capítulo é sobre a depressão, não é? Há um pequenino sobre a depressão e outro sobre o sofrimento. Conseguimos, falamos dos dois, porque uma coisa leva a outra. Outra... Espetacular. Quem quiser ouvir, Mas é tão bom este é que vai ter. falar, mas falar sobre depressão e sofrimento. Este é Tão que vai ter bom. audiência, vamos falar sobre depressão e sofrimento. Mas é assim, pensem nisto. Se nós falarmos só de póneis cor-de-rosas e a vida feliz e tudo, nós não vamos percorrer o espectro todo que aí está. Porque é que o Marco tem aqui um capítulo que fala justamente sobre o jornal e do negativo e do positivo e o quão negativo às vezes são os nossos pensamentos. E porquê é que eu falo da depressão e sofrimento? Porque enquanto nós não percorremos a escala toda emocional, aí está, percorremos o arco-íris todo, o espectro emocional todo, nós não vamos libertar-nos inteiramente, não é? Tanto do positivo quanto do negativo. Porque o objetivo é transcendermos a ideia do positivo e negativo, a ideia daquilo que é triste e daquilo que é feliz. Claro. Para irmos para além disso, uma felicidade que vai para além disso. Além Então, do- nós aqui convidamos à felicidade verdadeira, não é a felicidade do mundo, é a felicidade que está para além do mundo. Exatamente, Isso é exatamente. capaz de Mas primeiro temos que correr o mundo todo. Primeiro temos que correr o mundo todo para depois ir para além do mundo. É que é assim, é que se tu não experimentares desde o pior ao melhor, como é que tu vais, né, ir para além disso? Não consegues, porque estás limitado ou só o que é negativo ou só o que é positivo e não estás a unir ou E também é importante salientar que esse experimentar não é na matéria, não é no físico, não é experimentar do pior ao pior na matéria, é na mental, vida é única e física, exclusivamente é mental. Nós mental. achamos que é, sim, que é físico, que é o estímulo, mas antes do físico vêm as emoções e depois vêm os pensamentos. Mas espera, não vamos falar mais disso, já paramos aqui Não nos gosto de temas, continuar. deixamos Tchau, aqui tchau para a as outras. todos. Obrigado pela Então, presença. boa noite a todos. Tchau, Boa tchau, noite. tchau. Boa noite.